Quantas mulheres intelectuais você admira? Quantas mulheres você citou na sua redação? Quantas mulheres são reconhecidamente produtoras de conteúdo? Pois é, o Salvando a Sua Redação sobre repertório sociocultural de hoje é justamente no sentido de dar mais visibilidade para as mulheres produtoras de conhecimento e, de quebra, garantir a sua nota alta. Então, vem comigo. Olá, meus queridos, tudo jóia? Nós estamos agora no mês de março comemorando o mês da mulher, por causa do Dia Internacional da Mulher, que se passa ali a partir do dia 8 de março e vai até o dia 8 de abril. Esse mês foi dedicado neste canal às mulheres. Mas eu não quero aqui só exaltar mulheres, eu quero também divulgar mulheres, fazer com que vocês descubram mulheres e, obviamente, aumentar a sua nota na redação. E é por isso que eu separei para vocês 3 conceitos tirados diretamente da obra de 3 mulheres brasileiras para melhorar e que, na minha opinião, tornam o seu texto muito mais rico. Esses 3 conceitos já deixei aqui prontos, vou explicar, obviamente. Os 3 são o conceito de epistemicídio, que está na obra da Sueli Carneiro, português, que está na obra da Lélia Gonzalez, e lugar de fala, que está na obra da Djamila Ribeiro. Vamos começar com a noção de epistemicídio. Eu tenho aqui uma sugestão de texto de enriquecimento, caso você queira se aprofundar, tá? Primeira coisa, colocando aqui na sua tela o conceito de epistemicídio, que foi abordado por um dos sites que eu mais indico para os meus alunos, que é o Politize, tá? Excelente fonte de leituras, de perspectiva crítica, de informação, e eles têm um texto inteiro sobre a noção de epistemicídio. E dentro desse texto sobre o epistemicídio, eu gostaria de indicar a leitura de um trecho que fala sobre a Sueli Carneiro, obviamente. No Brasil, os estudos sobre o epistemicídio começaram a ganhar corpo com a filósofa Sueli Carneiro, que se apropriou do termo epistemicídio para compreender o racismo estrutural. Isso está na tese de doutorado dela, que se chama A Construção do Outro, e aí ela define, para mim, uma das definições mais claras da noção de epistemicídio. O epistemicídio é, para além da anulação e desqualificação do conhecimento dos povos subjugados, e aí subjugado no sentido de submetido, né, colocado sob o jugo, sob o domínio de, não é subjugado, momento gramatical. A gente tem que fazer gramática também, né, gente? Então aqui, ó, não existe o termo subjugado no sentido de inferiorizado, tá? Não existe. Esse termo aqui, ó, subjul com L, gado, não existe. Não existe julgar inferior neste termo. A gente tem subjugado, colocado sob o jugo, ou seja, sob o domínio de alguém, sob a autoridade de alguém. Então não existe subjulgado, tá? Então você já vai fazer um favorzinho pra mim. Coloca aqui nos comentários se você já usou o termo subjulgado, obviamente errado, ou se você usa subjugado no sentido de dominado, né? Estando sob o domínio de alguém ou de alguma coisa. Beleza? Continuando. Um processo persistente de produção da indigência cultural, pela negação ao acesso à educação, sobretudo de qualidade, pela produção da inferiorização intelectual, pelos diferentes mecanismos de deslegitimação do negro. E aí, gente, aqui tem uma coisa importante.
a ideia de epistemicídio não precisa se aplicar apenas às populações negras. Isso pode se aplicar, por exemplo, às populações indígenas. Se a gente fala, por exemplo, da invisibilização das figuras femininas aplicada às figuras femininas, a gente pode falar até mesmo sobre o preconceito contra culturas periféricas. Lembrando, né, o samba, o funk sofreram perseguição. Então, o epistemicídio se aplica também a outros grupos socioeconomicamente vulneráveis, pessoas pretas e pardas, pessoas periféricas, indígenas, entre outros grupos que sofrem invisibilização. Se eu, por exemplo, invisibilizo indivíduos com deficiência, eu posso falar que aquilo é uma das manifestações do epistemicídio, o apagamento, a morte simbólica daquela população e, portanto, do seu conhecimento. Pelos diferentes mecanismos de deslegitimização do negro e de outros grupos, como portador e produtor de conhecimento, e de rebaixamento da capacidade cognitiva pela carência material e comprometimento da autoestima. Por isso, o epistemicídio fere de morte a racionalidade do subjugado ou a sequestra, mutila a capacidade de aprender. Então, acho que é interessante você tentar aplicar o conceito de epistemicídio, que, voltando, é um conceito lá da minha querida Sueli Carneiro, a outros grupos subalternos, a outros grupos subjugados. Portanto, epistemicídio é a morte simbólica, porque micídio, homicídio, feminicídio, é a morte simbólica do conjunto de conhecimentos ligados a uma população subalternizada, subjugada, ok? O outro conceito que eu trouxe para vocês é o conceito de pretuguês, da Lélia Gonzalez, né? Lélia Gonzalez é uma mulher negra, belo-horizontina, uma das minhas grandes inspirações, e a Lélia Gonzalez fala uma coisa muito interessante que eu queria colocar aqui para vocês, que é a ideia de que o português brasileiro se diferencia profundamente do português europeu, ao ponto de poderem ser, pelo menos para Lélia Gonzalez, consideradas línguas diferentes a partir da influência das línguas africanas, né? E aí ela cria um termo, por isso, se você for usar o termo pretuguês, você precisa pôr entre aspas, porque é um neologismo, é uma palavra que ela criou, tá? Então, não se falaria para a Lélia Gonzalez no Brasil um português, a exemplo do português europeu. A gente falaria um pretuguês caracterizado pela profunda influência das populações africanas sobre a língua portuguesa, originalmente europeia, tá? O que é interessante é que esse conceito de pretuguês encaixa maravilhosamente bem num texto, por exemplo, sobre preconceito linguístico e exclusão social, né? A necessidade da escolarização dos brasileiros, de modo que eles dominem o pretuguês, a língua popular, a língua corrente e também a língua portuguesa padrão. Se vocês quiserem se aprofundar no termo pretuguês, ou seja, essa língua, diferente da língua portuguesa europeia, que é fruto da interação entre o português europeu e as línguas africanas, vale a pena você dar uma olhada nessa matéria feita pelo jornal Estado de Minas sobre a Lélia Gonzalez, porque a Lélia Gonzalez é mineira, belo-horizontina mais especificamente, e é uma matéria muito interessante, porque conta, além da história da Lélia Gonzalez, entre outras coisas, o fato dela ser admirada pela Angela Davis, uma das maiores feministas do mundo, né? Uma das maiores autoridades na questão da igualdade de gênero. Essa matéria também vai fazer pra gente a explicação mais detalhada do pretuguês, tá? Então, epistemicídio para falar de populações subalternizadas como um todo, e que sofram um processo de apagamento, de inferiorização. Pretuguês para temas ligados à questão de variação e mudança linguística, diversidade e identidade cultural brasileira. E por último, eu vou falar sobre o conceito de lugar de fala da Djamila Ribeiro.
As três, gente, são filósofas de formação, se você quiser colocar, né, a origem dos termos. O termo, né, a expressão lugar de fala, é alvo de muita incompreensão. É utilizado frequentemente para silenciar indivíduos. No meio de uma discussão, por exemplo, racial, a pessoa vai lá para o outro e fala assim: você não tem lugar de fala. Gente, lugar de fala não é um elemento de silenciamento. A ideia é fazer com que se compreenda como as experiências vividas por aquele indivíduo que está discutindo o assunto interferem na sua posição sobre o assunto. Eu gosto muito de indicar dentro da internet o UOL ECOA, assim como o UOL Tab, tá? E que tem essa seção que se chama Destretando, que vai falar das tretas da atualidade e o Enem, no final das contas, é sobre tretas. Ou seja, peraí, vamos lá para aquele zoom. Eu hoje não estou indicando só repertório sociocultural, estou indicando também fontes informativas, né? O Destretando traz uma matéria enorme sobre o lugar de fala, com opinião de vários autores das várias áreas sobre esse conceito, que é até o nome do livro da Djamila Ribeiro. A Djamila Ribeiro tem um livro, tenho ele aqui na minha bibliotequinha, que se chama O que é Lugar de Fala. Quando a gente discute lugar de fala, a gente está discutindo como as experiências pessoais do indivíduo explicam e posicionam a sua opinião, tá? Então, vou colocar aqui. O lugar que ocupamos socialmente nos faz ter experiências distintas e outras perspectivas, tá? Ou seja, o local de fala é a ideia de que o lugar ocupado socialmente pelo indivíduo explica, justifica os seus posicionamentos, as suas opiniões e deve ser levado em consideração no momento de uma discussão. Jana, mas como que eu vou usar isso numa redação? Você pode usar o conceito de lugar de fala para dizer da importância de dar voz aos grupos socialmente silenciados, que eles, na discussão sobre as opressões, merecem ser ouvidos com atenção. Isso se aplica a pessoas com deficiência, pessoas obesas e com sobrepeso, quando a discussão é a questão da gordofobia, as pessoas negras, pretas e pardas, as pessoas indígenas, quaisquer grupos subalternizados precisam ser levados em consideração na discussão sobre as opressões. E aí você pode usar o conceito de lugar de fala, conforme presente na obra da filósofa Djamila Ribeiro. Essa é a foto da Djamila. E uma das coisas mais importantes é que vocês prestem atenção na ideia de que lugar de fala serve para enriquecer a discussão e não para silenciar indivíduos. Lugar de fala é quando posicionamos economicamente, socialmente, politicamente e culturalmente a origem de uma dada narrativa e localizamos a origem e a influência das narrativas que chegam até nós. Ou seja, contrariando o senso comum, o lugar de fala não serve para impedir o outro de falar. Mas, se o outro fala, que nós levemos em consideração as suas experiências pessoais, profissionais, a sua experiência de vida. E aí, em quais temas de redação vocês usariam esses conceitos? Não sei se vocês repararam, mas eles são especialmente adequados para o eixo temático mais comum até agora no Enem, que é o eixo das minorias e intolerâncias. Aproveita, se você tem um chute de qual vai ser o tema do Enem deste ano, deixa aqui embaixo nos comentários e me responde, você usaria algum desses 3 conceitos em qual tema de redação? Foi um prazer ter estado com vocês e eu volto no próximo vídeo salvando mais uma vez a sua redação. Até mais!